Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar de doenças causadas pelo solo contaminado. Nós vamos aprender duas outras doenças, larva migrans e esporotricose. Mas antes de falarmos sobre essas doenças, nós temos os nossos recadinhos. Cadê o seu material? O caderno, o penal? Você está estudando direitinho? Você anota todas as informações e depois conversa com a sua família, com o seu professor ou a sua professora de ciências. Ah, isso é muito legal. E o seu espaço de estudos? Está iluminado? Você está sentadinho direitinho? Está apoiando o material sobre uma mesa, uma escrivaninha? Tem muito barulho? Não pode, não é verdade? Nós já falamos sobre isso. Você tem que ter um espaço adequado para os seus estudos. Uma luminosidade, então uma luz acesa, a cortina aberta para deixar entrar a luminosidade do dia. Aí você enxerga o seu caderno, enxerga o professor Fabiano, enxerga o nosso material. Se tiver muito barulho, liquidificador, televisão, o irmãozinho chorando, você não vai me escutar. Então, encontre um espaço adequado para os seus estudos. Pode ser o seu quarto, pode ser a sala, pode ser na cozinha, mas que tenha essa iluminação e que não tenha tanto barulho. E sente direitinho para não doer as suas costas. Vamos adiante? Então, qual é o objetivo dessa aula? Reconhecer as principais doenças causadas pelo solo contaminado. Nós já sabemos da importância do solo. Nós já conhecemos a constituição do solo. Entendemos os usos do solo e como protegê-lo, conservá-lo. Mas você sabia que também no solo a gente pode adquirir algumas doenças? Nós já conhecemos duas. Nesse vídeo, nessa aula, nós vamos conhecer mais duas. Então vamos adiante. Vamos observar essa imagem? Ai, que fofinho, Fabiano, que bonitinho. É um gatinho ali brincando com a plantinha. Você tem bichinho de estimação? Você tem pet? Tem? Você sabia que você tem que ter muito cuidado com esses bichinhos? É verdade. Então repare bem nessa imagem. Se você tem um pet, um cachorrinho, um gatinho, fique olhando para ele se ele estiver perto de você. E eu vou ler a pergunta. Você tem bichinho de estimação? Ok, pode ser sim ou não. Você costuma cuidar da saúde dele? É você que cuida? Por exemplo, leva para passear, se for um cachorrinho, por exemplo. Ah, é um passarinho. Você ajuda a limpar a gaiola? Você tem um coelhinho? Você limpa a casinha dele? Você cuida? Você dá amor? Você dá carinho? Você alimenta? Troca água? Por que é importante cuidar desses animais? Qual é a relação desses pets com doenças causadas pelo solo contaminado? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E aí? Foi ver o seu cachorrinho, o seu gatinho, o outro animal de estimação que você tem? Por que é importante cuidar desses animais? Qual é a relação desses animais com as doenças causadas pelo solo contaminado? As fezes desses animais. E a gente vai falar disso a partir de agora. A primeira doença que nós vamos conhecer é larva migrans cutânea, ou também popularmente chamada de bicho geográfico. Você já ouviu falar? Bicho geográfico? Ah, Fabiano, eu nunca ouvi falar. Tem a ver com a aula de geografia? Não.
O nome até lembra, eu já vou contar por quê. Essa doença é uma infecção cutânea, ou seja, está associada à nossa pele e é causada por algumas espécies de nematóides, que são vermes que penetram na nossa pele quando entramos em contato com o solo contaminado. Então percebam que todas essas doenças que a gente está conhecendo têm relação com o solo. Nós encontramos o ovo no solo, ou no alimento, ou na água, ou a larva se encontra nesse solo. Nesse caso do bicho geográfico, nós vamos ter então este verme no solo e vai adentrar a nossa pele. Reparem nessa imagem. Nós temos o pé de uma pessoa que é muito comum na região do pé por andarmos descalços, para brincar, por exemplo, num terreno, na praia. E nós temos então esse nematóide, este verme, que é muito pequeno, que está circulando pela pele e vai fazendo essa infecção. E tem umas marcas características. Por isso tem a ver com geográfico. Já vou contar. Então o bicho geográfico provoca uma coceira intensa na região onde ele se encontra, além de lesões em curvas, as quais são desencadeadas por essa larva ao migrar pela pele. Por isso que é larva migrans. Pode acometer tanto adultos como crianças. É natural, né? Nos seres humanos, não importa se é adulto, se é criança, se é homem ou se é mulher. E é uma infecção bastante fácil de tratar, não é nada, é muito complexo. E aqui nós temos uma imagem, não é um desenho, se nós olharmos bem de perto, novamente nós temos o pé de uma pessoa, pela questão de estar andando descalço nesse solo, e nós temos uma marca avermelhada. Claro, temos que ir ao médico, ele vai fazer a observação da marca, da infecção, tem todo um diagnóstico para dizer, realmente, é bicho geográfico. Mas reparem na característica da movimentação desse organismo na nossa pele, fazendo esse desenho, vamos dizer assim. Os nematóides que causam a doença com maior frequência é o Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma caninus. Esses animais, quando contaminados, eliminam fezes com ovos. Esses ovos dão origem, então, a larvas, que em condições ideais podem sobreviver por várias semanas no solo. Então, reparem a quantidade de doenças que nós temos associadas com o solo contaminado e com vermes. Então aqui nós temos outros agora. O Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma caninus. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre essas? Então, o bicho geográfico é contraído quando os seres humanos entram em contato com solo ou areia contaminado pelas fezes desses animais. Então, por isso a importância lá de cuidar do nosso pet. Vocês viram, Ancylostoma caninus está associado aos cães. Então, quando a gente vê aqui, ó, que o bicho geográfico ele é contraído, nós adquirimos quando nós, seres humanos, andamos num solo ou numa areia contaminada, pode ser que a contaminação desse solo esteja associada às fezes dos animais. Por isso que a gente tem que tratar muito bem o nosso pet. Cuidar dele, levar ao veterinário, aonde ele eliminar as fezes, nós limparmos, porque se conter esse micro-organismo, vai contaminar o solo e a pessoa vai andar descalça e vai adquirir a doença. As larvas, então, penetram na nossa pele, causando essas lesões características. Então, se nós percebermos, novamente a pessoa tem que ter um machucado na pele. Então, um corte, uma frieira no vão dos dedos, por exemplo, um machucado é uma porta de entrada para que esse organismo, para que essa larva adentre o corpo. E novamente, então, aqui a gente tem uma imagem alertando, tomar cuidado ao andar descalço em solos que nós não conhecemos. É muito comum algumas pessoas viajarem e irem para a praia. E na praia, calor, todo mundo passeando, brincando, chutando bola, nadando no mar.
Andamos descalço. Claro que colocamos um chinelo, uma sandália, mas a maior parte do tempo andamos descalços. Será que na praia algumas pessoas não levam seus bichinhos de estimação? Pode ser que um desses animais faça cocô na areia e pode contaminar esse solo e a pessoa vai ou pode adquirir essa doença, porque o organismo é muito pequeno, é microscópico, ele não vai ver. Então essa coceira é um sintoma importante dessa doença, sendo descrita por muitas pessoas como intensa, tão intensa que interrompe o sono da pessoa. Então, novamente, aqui nós temos uma imagem da marca do caminhar desse bicho geográfico. Por isso é geográfico. Parece um mapa do tesouro. Você já não viu num desenho, num filme, Mapa do Tesouro? Não tem umas linhas pontilhadas indicando onde está o baú com o tesouro? Essas linhas mostram o caminhar, o deslocamento desse organismo no corpo. Por isso, geográfico. O tratamento deve ser indicado, então, pelo médico e inclui medicamentos que vão matar este parasita. O médico pode recomendar o uso, então, de medicamentos na forma de comprimido, na forma oral e também pomada. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, nós falamos da larva migrans cutânea, o bicho geográfico, né? Então, popularmente conhecido como bicho geográfico. É causada, então, pela penetração de larvas na pele humana, principalmente nos pés. Claro, se nós sentarmos nessa areia para brincar, por exemplo, pode adentrar pela pele na perna, nas costas, alguma região, contanto que tenha uma abertura para esse organismo adentrar, que causa então uma lesão serpentiginosa, que é o desenho que lembra uma serpente fazendo o seu movimento. Comente algumas atitudes para prevenir essa doença. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E eu pergunto para você, você já teve bicho geográfico? Alguém da sua família já teve? Que bom que não teve,
Por isso, nós temos que ter atitudes para prevenir essa doença. Essa e muitas outras. Então, vamos ver a resposta esperada? Só ande descalço quando tiverem informações seguras sobre as condições de higiene do local. Claro, nós vamos num parque, numa praça, na praia, a gente não vai sair perguntando: posso ficar descalço? Será que aqui é seguro? Só que nós temos que ter em mente da importância de conhecer esse local. Ah, mas Fabiano, eu vou ficar descalço olhando para o chão e se tiver algum cocô de animal, eu não vou pisar, ok? Mas vamos dizer que nas fezes desse animal continha ovos de um determinado organismo, as larvas de um determinado organismo. Essas fezes entram em decomposição, ok? Elas não vão mais estar lá, mas os ovos ou a larva podem continuar no ambiente e você não vê. Então não é necessariamente um indicativo encontrar as fezes do animal naquele ambiente, naquele espaço. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Leve uma sandália, leve um chinelo, esteja de tênis. Se você vai brincar, evite brincar descalço. Claro que na praia a gente tem que ficar descalço para entrar na água, por exemplo. Mas quando a areia está muito quente, a gente usa uma sandália, usa um chinelo. Então, ficar a maior parte do tempo calçado. Quando tiver que tirar, realmente a gente acaba tirando esse calçado. Cubra com uma toalha, uma esteira a superfície onde vai sentar ou deitar-se para tomar sol. Então, é muito comum na praia os adultos, também as crianças, os adolescentes, sentarem para conversar, para se alimentar, para trocar uma ideia, jogar, tomar banho de sol. Mas se deitar diretamente na areia, esse bicho geográfico ele pode adentrar a barriga, o peito, as costas, no braço, não é só no pé. Então pode deitar para tomar o banho de sol, sentar para conversar com o amigo, com o irmão, lanchar, tomar um sorvete. Coloque uma toalha, uma esteira, você não vai estar diretamente no solo, na areia. Além disso, não levar animais de estimação à praia. É muito comum as pessoas utilizarem, levarem os animais para a praia. A gente tem que evitar. Primeiro, que os animais nem todos gostam de pessoas, multidão de pessoas. Eles podem ficar com medo, acuado, morder uma pessoa, avançar uma pessoa. Então já tem essa questão. E também alguns animais nós não sabemos se eles vão ao veterinário, se eles estão em dia com a sua vacinação. E nas fezes desses animais posso encontrar esses micro-organismos. Evitar levar então os bichinhos de estimação à praia, contato com a areia da praia. E nós vamos para a nossa segunda doença, que é a esporotricose. Agora ela é causada por um fungo. Todas as três que nós vimos anteriormente eram causadas por vermes. Agora é por um fungo, o Esporotrix schenck, que ataca tanto os homens quanto os animais. Geralmente manifesta-se com uma infecção benigna, limitando-se então à pele e o tecido subcutâneo, que fica abaixo da pele. Aqui nós temos uma imagem de microscopia, ou seja, nós temos uma ampliação das estruturas deste fungo. Nos seres humanos, habitualmente os casos de esporotricose estão relacionados, associados o contato com a terra, ou seja, com o solo. É muito comum a pessoa que planta, o agricultor, ele não vai estar usando luva. E se nesse solo conter esse fungo, ele pode se contaminar. Uma vez que esse fungo encontra-se aonde? Diretamente no solo, mas também em vegetais, na madeira, que se encontra sobre esse solo. Aqui nós temos uma imagem, uma mão de uma pessoa com uma estrutura, vamos dizer assim, um ferimento que está associado a este fungo. Essa doença, então, acomete principalmente a pele e os vasos linfáticos que ficam próximo a ela, podendo também afetar, pode chegar até o pulmão da pessoa. É inicialmente observado um nódulo duro e pequeno na região, que aumenta de tamanho e, por conseguinte, resulta numa úlcera. Então, se nós percebermos aqui, nessa imagem,
parece ser uma perna ou um braço de uma pessoa e nós vemos estruturas aqui. Repare a avermelhada. Então, essa estrutura que ficou um pouquinho mais dura, está avermelhada, onde eu tenho a multiplicação desse fungo. O diagnóstico, então, ele é clínico, é um médico que faz essa análise, sendo que a confirmação é realizada pelo meio de cultura desse fungo. Então, é coletado dessa região estruturas, né, da pessoa e é feito um meio de cultura para descobrir qual é o fungo e aí sim fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, a gente utiliza tecido infectado da pessoa. Então, na imagem, tanto da esquerda quanto da direita, na da esquerda eu tenho, então, um meio de cultura, onde eu tenho o crescimento, o desenvolvimento desse fungo para conhecê-lo. E aqui, na imagem da direita, a gente tem essa ampliação das estruturas desse fungo para conhecer qual é a espécie para fazer o tratamento. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Durante a última década, ocorreu um significativo aumento de casos clínicos de esporotricose no Brasil. Aumentou o número de pessoas doentes, particularmente aonde? No estado do Rio de Janeiro, onde vem se manifestado uma epidemia em seres humanos correlacionado, então tem uma relação com gatos, com o pet. Comente sobre esta relação. Qual é a relação da esporotricose com os gatinhos? Vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Retornamos. Foi fácil ou difícil fazer essa atividade? Vamos ver a resposta esperada? Os gatos entrando em contato com o solo contaminado, então com o fungo, podem se contaminar. E por meio dos arranhões ou mordidas desses animais, eles podem transmitir para os seus donos esporotricose. E o que nós vimos na aula? A doença, o bicho geográfico, larva migrans, transmissão, sintomas e prevenção dessa doença e também da doença esporotricose, a transmissão, sintomas e prevenção dessa doença.
Nessa aula, nós falamos de doenças causadas pelo solo contaminado. Espero que vocês tenham gostado e até breve!